Leia comigo Isaías 8:20. Lá diz assim: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Este canal é o canal Pesquisa IAS, de um canal para adventistas. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Boa tarde, boa noite, não sei quando você verá este vídeo. Deus abençoe você, abençoe-nos como seu povo. Irmãos, quem são eles? Se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Qualquer comunicador, qualquer pregador, qualquer youtuber cristão, um nome moderno, qualquer líder, qualquer pastor, qualquer membro da igreja, qualquer pessoa que fale do evangelho, inclusive eu. O nome deste canal é Pesquise, para incentivar você a pesquisar a Bíblia e o Espírito Profecia. E os textos que nós temos, os demais textos que temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus abençoe você. A lei e ao testemunho. Se eles, os comunicadores, seja quem for, não falarem segundo a lei e ao testemunho, jamais verão a alva. Jamais verão a luz. Jamais atingirão a imortalidade, jamais irão para o céu. Esta é a definição. Queridos amigos, queridos irmãos, qual o objetivo desse canal? O objetivo desse canal é estimular o membro adventista a estudar, a pesquisar a Bíblia, nesta ordem, Espírito e Profecia, os outros textos, Manual da Igreja. Inclusive eu tenho um outro vídeo que explico a hierarquia dos textos fundamentais nas doutrinas da Igreja Adventista. A Bíblia está em primeiro lugar, depois Espírito e Profecia, Manual da Igreja e outros textos. Queridos amigos, nós, quando fazemos publicações, nós estamos à disposição do que as pessoas acham. Então, para que este canal seja um canal de conhecimento, eu vou fazer como já alguns youtubers ou comunicadores adventistas que têm canal na internet, certo? A partir de agora, vou fazer como Michelson Borges, cancelar, vou desabilitar a possibilidade de comentários. Por uma questão de circunstância, eu vou pausar os comentários dos vídeos atuais e vou não ter mais a possibilidade do comentário. O objetivo deste canal não é atingir views, mas é disseminar a verdade na comunidade adventista, certo? Então, não é um canal de discussão. Se você tem dúvida, se você não concorda com algum pensamento, vá no Espírito e Profecia. Antes de tudo, vá na Bíblia, certo? A Bíblia e Espírito e Profecia andam em comum acordo. Então vá lá e estude. Queridos amigos, recebi uma carta, entenda-se uma carta, uma mensagem de um internauta nesta semana. Lembrem-se bem, os meus vídeos alcançam o Brasil todo. São Paulo, outros estados, o mundo. E quando você publica, você está sujeito à divulgação no mundo todo. De fala portuguesa, obviamente. Recebi uma carta onde tinha 4 tópicos importantes a serem salientados. Como geralmente eu tenho explicado o Espírito e Profecia, nos meus vídeos eu não cito nomes de pessoas. Eu cito coisas que ocorreram. E Ellen White diz que nós devemos explicar o Espírito e Profecia, como eles podem ser aplicados. E nós entendemos como fonte de conselhos e admoestações. E quando você recebe um conselho de um pai, e no caso o nosso pai nos concede a possibilidade do dom de profecia, envia profetas, nós precisamos atender os conselhos de Deus, porque não atendendo, nós vamos para o caminho de morte. Recebi 4
pontos importantes relevantes que eu gostaria de comentar. Os 3 pontos iniciais eu não vou comentar neste vídeo, que é, nesta carta, um adventista diz que Ellen White não é ponto de salvação. Não vou tratar neste vídeo. Não é fonte de doutrina e que, da minha parte, eu faço o estudo do Espírito e Profecia com a Bíblia. E ele tem uma ordem lá, né, que ele faz. Ele estuda a Bíblia com o Espírito e Profecia. Mas eu vou comentar e vou expor esta carta porque, por uma questão de não promover discussão pública, e a gente não sabe onde para uma discussão pública, até porque, até hoje, nos vídeos que publiquei, que foram 12 vídeos, eu não respondo a internautas, salvo alguma situação. E tem pessoas a favor, contra, e resolvi desativar os comentários a partir dos próximos vídeos. Os vídeos que já têm comentários, para não chatear as pessoas, eu vou manter os comentários lá, sejam prós ou contra. Este canal é um canal de conhecimento, de promover conhecimento, e não desentendimentos, certo? Mas tem um ponto que chamou muita atenção deste adventista, que diz que eu sou um dissidente. Então vamos começar. Eu recebo então uma acusação de que sou um dissidente. Vamos comentar vários pontos aqui. Primeiro ponto, nasci na igreja, sou adventista de 3ª geração. Amo a igreja adventista, defendo a igreja adventista. E o canal pesquise e age em função do meu amor pela igreja adventista do 7º dia. Deus tem um povo especial aqui na terra. E este povo é o povo adventista do 7º dia, a igreja adventista do 7º dia. Como organização, como membros que a seguem a doutrina, seguem o que nós cremos. Amo a igreja adventista. Segundo ponto, a IASD tem uma organização eficiente, calcada nas orientações bíblicas e no Espírito e Profecia. A igreja adventista do 7º dia tem uma organização, não é perfeita porque é conduzida por homens, mas o espírito, a ideia, vem da orientação divina. E eu analisei em um dos vídeos, tive a oportunidade de estudar o balancete anual de toda a organização adventista do 7º dia no mundo. E há uma precisão nos dados, nas estatísticas. Inclusive, isso pode ser usado para nos alertar sobre algumas questões, e fiz 2 vídeos sobre membros que saem da igreja, baseados no quê? No perfeito e exato relatório que a igreja faz. Uma vez foi feita uma pesquisa no passado sobre em que lugar estaria a igreja adventista em termos de organização empresarial. E a igreja adventista foi classificada em primeiro lugar ou segundo lugar da maior e melhor organização do mundo. Em primeiro lugar estava a GM, General Motors, os carros Chevrolet. E depois a igreja adventista. Então, admiro a organização. Deus nos abençoe como povo. Terceiro ponto, creio na Bíblia nesta ordem. Creio na Bíblia, no Espírito de Profecia e respeito o manual da igreja. Tem um vídeo sobre isso. Não está no pesquise, mas vou regravar o vídeo porque foi um excelente material e vou só modernizar a linguagem. Quarto ponto, meus posicionamentos dentro de comissões de igreja sempre foram do lado do certo, mesmo que fosse contra os meus interesses. E por várias vezes em comissões de igreja, cheguei até a ficar sozinho como voto contrário, porque não era um voto que contemporizava com interesses de locais. Lembrem-se bem que eu morei em várias cidades do Brasil. Não estou me referindo aqui ou ali. E não estou citando nome. Nos meus vídeos eu não cito nome e não cito localidades. Quinto ponto.
Respeito e hierarquia, entretanto, à luz da Bíblia. Homens estão em cargos e homens, como eu, podemos falhar. Então nós temos que respeitar a Bíblia e o dom profético, conforme o dom de profecia. Sexto ponto. E explica o porquê não sou dissidente. Devolvo os meus dízimos fielmente e ofertas, inclusive ajudo pontualmente, financeiramente, igrejas, com compras de equipamentos e outras coisas mais. Ajudo com ofertas à obra de Deus em geral. Então eu faço uma pergunta a vocês, meus amigos, ou alguém que possa pensar, passar pela sua mente, que eu possa pertencer ou que eu possa ter um posicionamento dissidente. Tem um posicionamento dissidente diante desses 6 pontos que eu salientei? Sobretudo quando devolvo os meus dízimos e as ofertas, aplico na causa de Deus, onde vejo necessidade? Por que fui taxado assim? Por este irmão adventista. Porque dentro da IASD, amigos, queridos irmãos e irmãs, existe uma falsa e nociva cultura de que promover os escritos de Ellen White com firmeza e clareza teria a ver com extremismo, perfeccionismo. Não é bem assim. Ellen White não é ponto de salvação, não é fonte de doutrina. Olha os termos e ideologias criadas dentro da corrente cultura da nossa igreja. E é um pensamento que temos que combater. Ellen White afirma que seus testemunhos trarão divisão nos últimos tempos e, inclusive, sacudidura. Você verá num texto acima que eu vou colocar aqui para você. Veja no texto acima. Ellen White estava numa visão e ela pergunta ao anjo que ela via na visão. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel, que é Jesus Cristo, em Apocalipse 3, quando aconselha Laodiceia a comprar o que é mais importante para a vida espiritual: justiça, discernimento do Espírito Santo e fé. Aquele conselho de Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim compres ouro, roupa, vestes, e você receba colírio para que você veja. Então, o conselho da testemunha fiel aos laodiceanos, diz aqui, olha, está escrito, acompanha aí. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Olha o que diz aqui agora, ao que está acontecendo na atualidade na igreja. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. E o que diz mais? O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O testemunho é a revelação profética. E eu li Isaías 8:20, lá na introdução do nosso vídeo. A lei e ao testemunho, se não falarem, segundo a lei e ao testemunho, eles, os comunicadores, antigos e atuais e futuros, não verão a alva. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade das pessoas. Quem são essas pessoas? Quem são os laodiceanos? Você estuda a profecia. Você, como um bom adventista, estuda a profecia e sabe qual a igreja que vive no período de Laodiceia? Somos nós, a 7ª igreja.
Nós não deveremos ser como os laodiceanos. Ou seja, Ellen White está dizendo que menos da metade. O solene testemunho, menos da metade atenderam. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Irmãos, o que está acontecendo hoje pela resistência de estudar o Espírito de Profecia? Esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo de cada um de nós. Nós somos pecadores, falhos, cheios de defeito. Eu sou pecador. Eu tenho que me aproximar de forma contrita diante de Deus. Esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo, e todos os que de fato o receberem obedecer-lhe-ão e serão purificados. Um outro dado importante, que é base para os meus vídeos, é que, como sou professor e tenho doutorado academicamente falando, uso uma bênção que Deus me deu na minha vida profissionalmente, de poder estudar 4 anos num doutorado, a forma científica de estudar a hermenêutica das palavras contidas no Espírito de Profecia. E ainda mais sabendo que ele é renegado pela maioria, porque Ellen White, ela dá detalhes de como nos conduzir na vida cristã, em todos os setores da vida. E aí aqueles membros, líderes e até pastores que se sentem incomodados e desconfortáveis quando eles são checados e cobrados por algum irmão, eles passam efetivamente dentro da cultura, dentro do dia a dia da igreja, de uma forma direta ou indireta. Diretamente você não vê pastor combatendo Ellen White, mas você vê falas de membros que são orientados por pastores no offline, no canto, certo? E até na falta de sermões, nos sermões que nós temos na igreja, de promover e de aclarar. Afinal, são 100 mil páginas que Ellen White escreveu. Eu não consigo estudar os livros todos, eu tenho a coleção inteira de Ellen White. Tenho comentários bíblicos. Não dá tempo, mesmo que eu estude. Agora, se eu, de uma certa forma, a partir dos púlpitos, eu não promovo o Espírito de Profecia, eu estou cegando o povo. E muitos adventistas não leem em suas casas, por uma série de motivos. Muitos não têm leitura boa, ainda mais haja vista nesta região em que nós moramos. Quando eu cheguei aqui para ser professor, eu senti demais a falta, o baixo nível de alfabetização. Então nós, como líderes, precisamos pregar. E aí, muitas vezes, em vários lugares, quando se começa a estudar o Espírito de Profecia, há uma certa preocupação, até da liderança e até de alguns pastores, sobre os membros que começam a estudar mais efetivamente os livros de Ellen White. E os livros de Ellen White trarão divisão e sacudidura. Já há uma profecia sobre isso. Mas nós vamos fazer parte desta profecia, irmãos e irmãs? Nós não podemos. Então, como eu aprendi no doutorado e no mestrado a fazer pesquisa, eu tenho feito pesquisa no formato acadêmico dos textos de Ellen White. E nós aí passamos a perceber com mais precisão o que ela realmente quer dizer. Porque quando a gente começa a estudar uma palavra, ou as palavras, a gente precisa rever as palavras a partir de várias perspectivas. Nós temos que estudar dentro da perspectiva etimológica, o que realmente a palavra significa dentro do dicionário. A interpretação do texto, a hermenêutica do texto, a contextualização do texto, que eu explico lá naquele meu vídeo, o que é contextualização. As pessoas entendem errado o que é contextualização. Contextualização é
achar um texto, comparar com outro texto. Isto é contextualização. E temos que estudar os livros no aspecto simbólico, etimológico, hermenêutico e simbólico. O que a gente tem é uma cultura dentro da igreja de pessoas que não estudam e torcem o que você fala, o que você prega. Torcem até aqui, de repente, os meus vídeos, torcem a bel prazer para se colocar numa situação confortável. Então, o que eu tenho feito é um canal onde eu explico com mais clareza os livros de Ellen White, de uma maneira mais fácil e acessível. Mas existe a base científica sim, porque vocês podem ver que nos meus vídeos, eu muitas vezes, quando vou tratar sobre um termo, eu trago a definição do dicionário. Então, se a gente tem qualquer problema de escolarização, é possível que você tenha muita dificuldade para entender os textos, porque você pode torcer o significado de uma palavra. E eu sempre recomendo aos meus alunos, vá estudar a palavra. E tem muitos termos que são base da cultura oral dentro da igreja, que são termos cunhados para criar ideologias. Exemplo, ponto de salvação, que Ellen White não é ponto de salvação, e que não é fonte de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um pensamento por detrás de uma linhagem religiosa. Então, se você tem revelado por Deus, pelo Espírito Santo na sua consciência, através do estudo ou através da circunstância, ou através da voz de Deus que fala por alguém na sua vida, e você entende que aquilo que você faz é pecado, a partir dali você, se fizer diferente, isto será sim ponto de salvação. E Ellen White foi ao céu, foi levada ao céu. Ellen White recebeu palavras, informações diretas de Deus. Como não seria fonte de salvação os conselhos que um pai, as admoestações? Porque o pessoal contra o espírito de profecia, dentro da igreja, eles falam assim, Ellen White não é ponto de salvação, é conselhos e admoestações. Então faz se quiser. Para que estudaríamos então uma luz menor que ilumina a luz maior, que a Bíblia Suprema está lá? Sola a Escritura. Sim, mas Ellen White fala da Escritura, ela menciona nos seus textos a Escritura Sagrada. Mas muitas vezes nós não entendemos nem o Espírito de Profecia, que é fácil, que é uma explicação, que é uma facilitação da compreensão da Bíblia. Como vamos estudar a Bíblia, que são muitos textos fechados dentro de uma sociedade, dentro de um local, dentro de uma situação? É por isso que temos que estudar texto com texto, passagem com passagem, mandamento com mandamento. Isso é contexto. Então, dentro da igreja corre uma cultura oral, uma cultura predominante, moldada por seres humanos, fora da vontade de Deus. Caros amigos, este vídeo é um posicionamento para explicar a função do meu canal, ou deste canal, que ele seja uma bênção, certo? Outro argumento que tenho ouvido, roupa suja se lava em casa. Queridos e queridas, eu não vou ficar me dirigindo a pessoas. Muitas vezes é difícil você falar sobre coisas que as pessoas estão fazendo erradas, mas se neste canal eu não menciono nome e localidade, eu estou mencionando o membro em geral, o pensamento moderno que existe invadindo a igreja adventista. Eu não estou falando contra comunidades específicas. Eu estou falando de um movimento que acontece dentro da nossa igreja. Veja, já morei em Brasília, já morei em São Paulo, frequentei várias igrejas em São Paulo, já morei em várias cidades do Brasil, já fui em várias igrejas no Brasil, já frequentei em vários lugares, várias cidades do Mato Grosso, no estado de São Paulo, no Distrito Federal. Queridos, eu não menciono nomes, mas eu menciono ideias e atitudes, atos.
E segundo Ellen White, nós precisamos explicar. Bom dia a você, Deus te abençoe. Que este vídeo seja construtivo.